Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 4 de dezembro de 2022, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os ucranianos hastearam uma bandeira na margem esquerda, ou margem leste, aqui do rio Dnipro, muito próximo a Kherson. Não é uma região contestada, tá? É uma região que estava ali meio na fronteira, mas de qualquer forma pode ser usada como um trampolim para futuras ações ucranianas na margem leste do Dnipro, né? Os russos já estão reagindo muito negativamente à ideia que parece, já está sendo tratada por eles como certa, de que eles vão sair de Enerhodar, da usina nuclear de Zaporizhia, né? Então já estão reclamando que vai ser mais um gesto de boa vontade sem sentido algum. Em Bakhmut e Luhansk, os russos estão cavando enormes trincheiras na região, indicando que eles não pretendem avançar muito, não se contentam neste momento mesmo em se defender, apesar de ainda haverem batalhas muito fortes, principalmente em Bakhmut. Detalhe, desistiram de avançar, mesmo com a chegada dos mobilizados e com a chegada das tropas que foram liberadas de Kherson. Ou seja, isso indica realmente que eles não têm capacidade de avançar nessa região, né? O enforcamento de civis aqui na região de Luhansk chocou pela brutalidade, mas mostra também o desespero dos russos com as ações de partisãos na região, que estão cada vez mais frequentes. Vamos ver esses assuntos e outros em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por historiador libertário, servidor público e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa curiosa, né? A gente vai falar aqui, vai começar falando aqui da região de Kherson. Vocês sabem, Kherson, a cidade foi liberada pelos ucranianos, que fica na margem direita ou margem oeste do rio Dnipro, que é esse rio que corre aqui. E agora o que aconteceu? Os ucranianos, eles tomaram essa região aqui, ó, do meio, tá vendo? Repara que é uma área que não é contestada, os russos não estão nessas ilhas aqui do meio, porque tem mais rio por aqui, tá vendo? Tem um outro rio andando aqui. Então essas ilhas aqui no meio, em tese, isso daqui já é margem esquerda do Dnipro, porque o grosso do rio Dnipro é essa região aqui, tá vendo? Esse braço do rio aqui é um braço menor, ele começa aqui em cima, então isso tudo aqui é uma ilha, é uma grande ilha que tem nessa região, e os ucranianos chegaram neste ponto aqui, ó. O pessoal do Instituto para o Estudo da Guerra mostra que eles tomaram essa região aqui. Já está controlada pelos ucranianos, o que ele está se referindo é justamente esse vídeo aqui, ó, que foi liberado pela Unidade Especial Carlson, que anunciou um trampolim que foi aberto pelas Forças Armadas ucranianas para desocupar a margem esquerda do Dnipro, né? Então, por hora, eles estão nessa unidade aqui, ó. Eles estão nessa região aqui, e olha só que coisa curiosa, né? Lembra que a ponte de Antonivka, ela está destruída, né? Então esse braço maior do rio Dnipro aqui, aliás, eles chamam esse braço menor aqui de Konka River, né? Ou seja, rio Konka, como se fosse um outro rio, mas na verdade, se você reparar, é um braço do próprio Dnipro, né? Ou talvez não, talvez eu esteja enganado. Não, parece que é assim, parece que é um braço. Mas enfim, eles estão na margem esquerda do Dnipro. E olha só que coisa interessante, porque é verdade que para cá eles teriam que atravessar o rio Konka, né? Que é também bastante grande. Embora não seja tão grande quanto o Dnipro, ele é significativo também. Agora, eles têm comunicação aqui, ó, olha só, essa região aqui, ó, tá vendo? Tem estradas aqui, ó. Aqui, ó, tem estradas aqui nessa região, e que eles chegam já na margem esquerda depois da ponte de Antonivka, que é a ponte que foi destruída pelos russos. Então eles podem, de fato, usar aquela posição para atacar as forças russas nessa região aqui, em Nairi, e daqui avançar para Olesk, né, que é essa outra cidade maior do lado de cá, né? Então, assim, ainda é só uma entradinha pequenininha, né? Se você olhar aqui, ó, eles gravaram um vídeo, deixa eu tocar o vídeo para vocês. Colocaram a bandeirinha lá no guindaste, lá do outro lado, tá vendo? Naquelas regiões, naquela região ali. E é lógico, pode ser, muita gente tomou isso só como uma brincadeirinha e coisa e tal, não é nada sério, mas o que eles estão dizendo é que pode sim ser usado como um trampolim para fazer mais coisa, como a gente explicou, né?
embora aqui não tenha como atravessar para o lado de cá devido ao rio Conca, você tem como andar aqui pela margem do Dnipro e chegar até essa margem de cá, e aqui sim você consegue atravessar essa região toda, porque essa parte da ponte de Antonífka não foi destruída, né? Pelo menos a gente não sabe se foi, não tem indicação de que tenha sido, né? Então não deixa de ser um avanço ucraniano aqui na margem esquerda. Isso aqui foi noticiado justamente pelo pessoal do Instituto para Estudo da Guerra. É verdade, é preciso avisar também que algumas pessoas criticaram isso, falaram assim, não, você está dando a impressão errada, a impressão de que os ucranianos estão na margem esquerda do Dnipro, mas na verdade é um entendimento meio errado, né? Porque a margem esquerda do Dnipro você pode entender isso como sendo essa parte aqui que está dominada pelos russos, e não é isso. É justamente essa área do meio aqui que não está ainda dominada por ninguém, que ninguém controla porque fica numa ilha no meio do rio, né? Então, essa é a situação, né? Vamos ver, assim, se for só isso daí não quer dizer nada, mas pode indicar realmente um caminho para os ucranianos seguirem nessa região, né? Bom, o Dmitry trouxe para a gente aqui um soldado russo do 13º que está desapontado com a preparação da Rússia para entregar a usina nuclear de Zaporizhia para a IAEA, né? Antes da gente ver o vídeo aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui onde é que é a usina nuclear. Essa usina nuclear que fica aqui. A localidade chama-se Enerhodar, mas a usina chama Usina Nuclear de Zaporizhia, e é a maior usina nuclear da Europa, né? Então tem vários reatores aqui, é realmente muito grande, e existe um risco muito grande justamente tanto dos ucranianos quanto dos russos acabarem danificando essa usina no meio de bombardeio e coisa e tal. Então a IAEA, que é um órgão da ONU, está pressionando os russos a abandonarem essa região, abandonarem essa usina, e aqui ficaria por conta, não ficaria com os ucranianos também, ficaria por conta da ONU. A ONU estabeleceria uma força de paz ali com o pessoal da IAEA, que iria gerenciar essa usina, evitando que ela seja usada na guerra por qualquer um dos dois lados, mas também que ela sofra ataques de qualquer um dos dois lados, né, justamente por estar na guerra, e daí a IAEA manteria a usina neutra, continuaria funcionando, porque o grande risco, como todos vocês sabem, é a usina nuclear sofrer um dano, acabar gerando um acidente nuclear, que aí não é interesse para absolutamente ninguém, né? E como a gente falou isso já há algum tempo, as negociações para isso já vêm acontecendo há algum tempo, e a gente está vendo indicações de tropas russas abandonando essa cidade aqui de Kamianka-Dniprovska, outras localidades aqui. A gente vai ver mais adiante que teve também mais um estouro de munição aqui em alguma região por aqui, Mykolaiivka, nessa região aqui, ou seja, parece que os russos estão realmente abandonando essa parte aqui de Zaporizhia. Tudo indica que irão de fato entregar isso daí, né? E mais do que isso, conforme diz o soldado aqui, parece que os russos estão tirando todos os materiais militares de Enerhodar, estão tirando caminhões, tanques, porque eles estavam usando a usina justamente para armazenar foguetes, tanques, peças de artilharia. Por quê? Porque eles sabiam que os ucranianos não iriam querer atingir a usina, né? Não iam tentar atingir a usina, porque isso poderia causar uma tragédia. Então eles aproveitavam e guardavam muito equipamento, muita munição lá, o que gera um risco enorme no final das contas. Então eles estão tirando tudo aqui de Enerhodar, e aí na visão do 13º aqui, isso indica que eles já estão realmente abandonando, né? E ele fala que, bom, rapazes, eu não sei se eu consigo entender muito bem o que está acontecendo de novo. Nossos soldados lutaram por essa usina nuclear, mantiveram ela por um longo tempo, foram atingidos, muitos civis especialistas que proveram funcionamento para tudo isso, né? E esses territórios estão atachados à Rússia, são de fato da Rússia. Ele está falando aqui, lembra aquela palhaçada que o Putin fez de dizer que anexou 4 regiões da Ucrânia? Não vale nada do ponto de vista legal, não vale nada do ponto de vista diplomático, mas para esse pessoal aí, eles acham que vale, né? E agora eles estão preparando para entregar isso tudo para a IAEA, ou seja, para Kiev, né? Veja, entregar para a IAEA não é o mesmo que entregar para Kiev. Inclusive, eu acho que a própria Ucrânia prefere que isso fique nas mãos da ONU, pelo menos até o final da guerra, justamente para evitar danos na usina. Não há interesse ucraniano de tomar aquela região. Estando nas mãos da IAEA, já reduz esse risco, já deixa de ser um elemento preocupante ali, né? Agora, uma coisa que... Bom, deixa eu terminar o vídeo dele aqui, eu vou falar depois o que me preocupa com essa situação.
toda aquela conversa sobre eles estarem planejando criar uma bomba suja, vocês estão dando para eles agora exatamente o que eles precisam, uma planta nuclear com um grande armazenamento de dejetos nucleares, né, de resíduos nucleares, sendo que, no final das contas, a gente sabe que isso era lorota, né, mas, enfim, o russo acredita que o governo dele falou é verdade. Sempre foi os próprios russos planejando fazer esse tipo de ação, mas ele acha que é a Ucrânia que vai estar recebendo isso daí. E também é uma besteira o que ele está falando, porque qual o interesse da Ucrânia de usar? A Ucrânia vai estar com IAEA, a IAEA vai deixar fazer bomba suja? Não tem lógica isso, né? E além disso, a Ucrânia tem outras usinas nucleares que tem, o que não falta é resíduo nuclear, se fosse o caso da Ucrânia que queria fazer uma bomba suja, né? Bomba suja, vocês sabem, é uma bomba em que a explosão não é causada pelo material radioativo, ela é causada por dinamite, por um explosivo qualquer, mas ele bota aquele explosivo e bota um monte de material radioativo em volta, então quando a bomba explode, ela espalha material radioativo. A explosão, portanto, não é uma explosão muito poderosa, tão poderosa quanto uma bomba atômica, mas os efeitos dela são terríveis, porque ela causa todo o problema que causa uma bomba atômica de contaminação de solo, contaminação de água, mata pessoas por câncer ao longo dos próximos 10, 20 anos, enfim, é realmente algo terrível, né? E várias fontes sérias já anunciaram isso. Vamos ver o que os oficiais dizem, né? Eu estou esperando a continuidade dos gestos de boa vontade ali em Enerhodar, né? Mas isso é ferrado, eu não tenho palavras. Enfim, o cara está muito revoltado, ele está entendendo que a coisa já está praticamente certa. Como eu falei para vocês, ontem estava circulando a informação de que eles tiraram todos os tanques e material militar que tinham na usina, então isso provavelmente realmente vai acontecer. E como a gente falou, acho que alguns dias atrás, parece que o acordo refere-se à garantia de que a Ucrânia vai deixar a linha de gás continuar fluindo para a Europa, o que é interesse da Rússia justamente para ter o dinheiro da venda do gás para a Europa, né? E, além disso, isso pode ser usado com mais chantagem, dela ameaçar cortar a linha e coisa e tal. Enfim, isso seria o acordo. A Rússia entregaria a usina de Zaporizhia. Em troca, a Ucrânia se comprometeria a não cortar essa linha de gás que passa aqui no território ucraniano, né? Enfim, mas o que a gente vai ver depois, o Arestovich fala sobre isso também mais adiante. Ele fala que, na verdade, isso aí é a lorota desse pessoal, né? O que está acontecendo aqui é que a Rússia já percebeu que não vai conseguir manter essa parte da ocupação aqui em Kherson e Zaporizhia e já está saindo de forma preventiva aqui. Até porque, como eu falei para vocês, se fosse apenas entregar Enerhodar para a IAEA, né, só precisa sair daqui. Os russos estão saindo daqui, de toda essa região aqui, eles estão saindo, o que indica que realmente... qual que é o problema, né? Como é que os russos entregariam isso e continuariam com tropas nessa região? Então, eles provavelmente estão saindo de toda essa região aqui no final das contas. Esse é o grande problema, a grande questão. Como é que eles entregariam esse pedaço sem ficar vulnerável no resto todo aqui, né? E a resposta parece que é essa. Eles estão saindo de tudo aqui, de toda essa região. Até onde eles vão recuar, eu não sei, porque no final das contas o grande medo do Putin é perder a Crimeia, né? Muita gente está apostando que eles vão recuar até essa estrada aqui, ó, entre Melitopol e Kherson. Essa estrada é a M14, tá vendo aqui a M14, e ela tá cheia de fortificações aqui. Os russos estão construindo um monte de fortificações ao longo dessa estrada toda aqui, o que pode indicar que a ideia deles é justamente recuar esse tanto aqui, né? Vamos ver o que acontece no final das contas. E não é só esse canal, o 13, que está falando mal, não. Tem outros canais aqui reagindo mal para isso daqui, ó. Em geral, não está claro que tipo de movimentos estão acontecendo em torno da usina nuclear de Zaporizhia, segundo o diretor da IAEA. Eu não quero espalhar merda pela tubulação. Eu acho que a tradução, isso aqui deve ser uma expressão idiomática, alguma coisa como jogar merda no ventilador, que a gente fala aqui no Brasil, né? Eu não quero jogar merda no ventilador antes do tempo, mas já existem, a situação toda já está cheirando muito mal a nova retirada russa. O cheiro é extremamente estável. Eu espero realmente que seja falso, né? Então, é o que está aqui. E tem um outro cara falando aqui. Quando você faz concessões
isso aconteceu mais de uma vez, todo mundo realmente gostaria de saber o que o nosso lado está ganhando em retorno, né? Lembra, a gente está lendo aqui mensagens dos russos, né? Então esse aqui é o russo perguntando, a gente está fazendo concessão, o que o nosso lado, o lado russo, está ganhando em retorno, né? Se alguém pensa que as pessoas que não percebem esse tipo de coisa e acreditam em histórias da carochinha, então isso não é bem assim. Talvez seja hora de começar a estabelecer um diálogo com as pessoas e não viver em outra dimensão, apesar de tudo. Afinal, quando dificuldades globais inesperadas vierem, as autoridades e as elites vão se virar, vão pedir para o povo para ajudar, né? Então, ou seja, o que ele está reclamando aqui é isso, essa ideia que a Rússia faz concessão, e no final das contas os russos não veem o que os russos estão ganhando nessa história. O que eles não percebem é que é o contrário, essas concessões são feitas justamente porque os russos não têm condição de manter as tropas naquela região. O exército russo está perdendo a guerra, essa é a realidade, né? Olha, isso parece ser sobre a remoção de equipamento pesado do território da usina nuclear de Zaporizhia. Apenas os guardas russos vão ficar lá no local. Ou seja, nós estamos deixando um objeto estrategicamente importante localizado diretamente na linha de contato, sem uma oportunidade séria de proteger isso de um ataque inimigo. Ok. Ou seja, o cara ele está vendo que realmente vai ser entregue à usina de Zaporizhia, né? E como eu falei para vocês, o ponto final, o ponto máximo é que o governo russo negou, né? O governo russo falou que não há nenhum plano de entregar a usina nuclear de Zaporizhia, então evidentemente é porque há planos de entregar a usina nuclear de Zaporizhia, né? Dá para ver que essa região aqui está complicada para os russos não estão conseguindo manter a ocupação aqui, então já estão saindo de várias localidades aqui, e o melhor, essas tropas russas que saíram daqui, que eles esperavam, iriam fazer a diferença nas linhas de frente aqui do leste, né, iam ser capazes de tomar Bakhmut e outras cidades, não estão conseguindo fazer diferença de fato, né? Eu não posso ficar tocando o vídeo de guerra aqui, porque o YouTube desmonetiza o meu vídeo, mas enfim, tem um vídeo aqui que mostra os soldados ucranianos em Bakhmut, coisa e tal, e falando mostrando realmente o som de tiroteios, de bombas e coisa e tal, mas eles estão tranquilos ali em Bakhmut, né? E eles falam que, na verdade, estão numa grande desvantagem, que os russos estão numa quantidade muito maior do que eles, muito mais artilharia e coisa e tal, mas, no entanto, eles estão conseguindo resistir, né? Aqui tem um outro vídeo também de uma patrulha ucraniana em Bakhmut, e, de novo, é um vídeo bem impactante, né? O tempo todo bombardeio e tiro e aquilo. E os caras caminhando tranquilamente lá dentro da cidade, nas ruas de Bakhmut. Enfim, o que está acontecendo é isso. O impressionante dessa história toda é justamente que os russos mandaram para cá, a essa altura, a maior parte das tropas dos mobilizados já chegou aqui, já está disponível para ser usada. A maior parte dos soldados de Kherson e daquela região foram liberados, os soldados russos foram liberados, e mesmo com tudo isso, a única coisa que eles conseguiram avançar foram duas cidadezinhas aqui. O pessoal já está dando Kurdyumivka como tendo sido tomada já, né? Ozarianivka a gente tem certeza já. Enfim, pode ser que tenham tomado essas duas cidades aqui, mas além disso eles não conseguem avançar e não conseguem chegar próximo a Bakhmut. E ao contrário, a quantidade de soldados que eles estão perdendo ali é enorme, né? Inclusive tem aqui também mais um vídeo de um prisioneiro de guerra russo falando sobre a situação lá em Bakhmut, e ele falando assim, não, que nós temos que atacar Bakhmut para descontar o ataque na ponte da Crimeia. Eles prometeram 250 mil rublos, eu imagino, por mês, mas não pagaram. Aqui essa tradução aqui não ficou muito boa, mas eu consegui traduzir em outro lugar, e diz que, olha só, a nossa companhia tinha 200 pessoas, eu fui deixado sozinho, só sobrou eu. E minha mãe disse que eu sou um completo idiota de acreditar no governo russo, né? Faz sentido, a mãe dele é mais esperta do que ele no final das contas, né? Enfim, isso mostrando, isso aqui tudo é mobilizado, né? Gente que não teve treinamento adequado e que chegou na linha de frente agora aqui em Bakhmut e não está conseguindo fazer diferença. É aquilo que a gente falou. Os mobilizados fizeram alguma diferença? Alguma diferença fizeram. Lembra que antes dos mobilizados chegarem, antes do pessoal de Kherson vir para cá, os ucranianos estavam avançando, né? Principalmente aqui em Luhansk,
estavam avançando com muita velocidade. Imaginava-se que eles iriam tomar Svatov rapidamente, Kriminá rapidamente. E, de fato, isso deu uma parada. Os ucranianos não conseguiam mais avançar tão rápido. Por quê? É aquilo que eu falei, os mobilizados eles têm pouca capacidade, têm pouco armamento, mas são muitos. Então torna-se difícil o avanço ucraniano, né? Agora, de qualquer forma, os ucranianos continuam avançando, não fizeram tanta diferença assim os mobilizados a ponto de, por exemplo, conter realmente o avanço, né? Agora, uma coisa que os russos aproveitaram esse meio tempo, eles jogaram um monte de mobilizado para morrer aqui na linha de frente, enquanto isso eles fizeram um monte de trincheiras. Aqui, ó, são as trincheiras que eles cavucaram próximo a Bakhmut. Aqui estão as linhas defensivas, né? Aqui é Bakhmut. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para vocês verem. Aqui é Bakhmut. Eles chamam de Artemivsk porque era o nome anterior da cidade na época soviética. Depois que a Ucrânia deixou de fazer parte da União Soviética, ela renomeou essa cidade de Artemivsk para Bakhmut. E então aqui estão as trincheiras, né? Ou seja, essa aqui é a linha de frente, eles estão cavando trincheiras aqui. Ou seja, eles realmente não esperam avançar muita coisa nessa região, né? Aqui é um vídeo mostrando as várias trincheiras cavadas pelos russos aqui naquela região, né? E tem mais um monte aqui, tudo muito próximo da linha de frente, ou seja, o que eles esperam mesmo é justamente que não vá haver nenhum avanço significativo, porque, pensa, se eles estivessem realmente esperando tomar Bakhmut, eles não iam fazer trincheira aqui atrás, né? Ou seja, aqui já vai ficar retaguarda, não vai ter mais utilidade para eles no final das contas, né? E eles estão fazendo isso em vários lugares ali naquela região. E também, se você olhar aqui, ó, lá também em Luhansk, enormes trincheiras, isso daqui deve ser finlandês. Finlandês. A partir de outubro, os russos começaram a fazer fortificações defensivas enormes em várias partes da Ucrânia, inclusive toda essa linha aqui, ó, de fortificações que eles fizeram, desde lá de Troitsky até Kriminá, né? A gente imaginava mesmo que os russos fossem tentar fazer trincheiras para proteger essa região, porque essa região era uma região que os ucranianos estavam avançando com muita velocidade, né? Então fica claro aqui qual foi a estratégia russa. Joga os mobilizados na linha de frente para eles morrerem, mas contém os ucranianos, enquanto a gente cavuca a fronteira, a trincheira aqui, para estabilizar isso daqui e evitar que os ucranianos tomem muita coisa do Oblast de Luhansk, né? Agora, essas trincheiras aqui, embora sejam significativas, sejam grandes, vai mostrar aqui elas passando, não são uma impossibilidade completa não, né? Aqui, tá vendo? Na verdade, isso aqui não é bem uma trincheira, né? Isso é como eles chamam, um obstáculo para tanque. Evita que os tanques consigam passar por aqui. Então, eu imagino que isso daqui, você está vendo, esse lado de cá é o lado em que os ucranianos estão, o lado de cá é o lado em que os russos estão. Então, ou seja, se um tanque ucraniano vier aqui, ele não tem como passar por essa vala, né? Porque trincheira, na verdade, é quando você faz para os soldados se protegerem. Aqui não é o caso, é para impedir a passagem de tanques, né? E aqui depois, ó, mais para frente um pouco, você vê os dentes de dragão. Tem os dentes de dragão aqui. Mas a gente já viu esse dente de dragão não resolve muita coisa. E mesmo esses obstáculos assim, não costumam ser algo que realmente atrapalhe muita coisa, tá? Ou seja, é mais uma questão de desespero dos russos, mesmo de tentar fazer algo para impedir o avanço ucraniano, mas no final das contas não se sabe se isso vai ter muita vantagem não, né? Isso aqui é na área de Svatov. Eles mostram aqui, tá vendo aqui a trincheira aqui, ó, do lado direito de Svatov, ou seja, no final das contas é justamente para eles estão considerando que vão perder a cidade, né? Já vão fazer a posição defensiva do lado de lá da cidade, né? Aqui está o rio, deixa eu só confirmar isso. Isso daqui, ó, o rio está aqui, Svatov está aqui, e as trincheiras estão provavelmente aqui em algum ponto para cá, né? E as trincheiras, quer dizer, melhor, os obstáculos, né? As posições defensivas estão aqui à direita de Svatov, né? Agora, por que a Rússia já está recolhendo a defesa, né?
O pessoal da Euronews aqui está dizendo que é porque eles já estariam com falta de munição. Mas lembra, falta de munição nesse contexto, a Rússia não tem falta de munição. Ela tem depósitos enormes, quase infinitos de munição. A questão toda é essa munição chegar na linha de frente. E os ucranianos têm feito um trabalho muito bom mesmo de impedir que essa munição chegue na linha de frente russa, destruindo a logística russa, né? Então, pode ser que estejam com falta de munição por este motivo, né? Agora, tem que considerar também a questão do inverno. Como a gente explicou, as tropas russas estão muito menos preparadas para o inverno que as ucranianas. E o inverno na região ali não é brincadeira. Parece que hoje está fazendo menos 10 graus lá na linha de frente. Então, menos 10 graus é uma temperatura que, se você não tiver a proteção adequada, meu amigo, você morre em uma noite. Então, é uma coisa complicada para os russos. Já teve vários casos de russos encontrados mortos com hipotermia na região, né? E é possível que a Rússia esteja se preparando para a defesa justamente pela questão do inverno. Bom, o Arestovich fez mais uma live ontem, bem interessante, tem algumas posições aqui interessantes. Fala sobre os duelos de artilharia ali na região de Kherson. Fala sobre Zaporizhia, que as tropas russas estão fanaticamente tentando se reorganizar e reforçar as posições defensivas ali na região de Zaporizhia. É aquilo que a gente falou. Eles estão mesmo aqui em Zaporizhia, né, principalmente nessa região aqui da Enerhodar, tentando reorganizar as defesas aqui, imaginando um ataque ucraniano em Tokmak, que realmente tem tudo para acontecer, tem muitas chances de acontecer. Ele fala que em Bakhmut que o principal esforço do exército russo está naquela região ali de Bakhmut, porque ali eles podem vender a ideia de que 100 mil mortos na guerra e sanções foram necessárias para defender, entre aspas, República Separatista de Donetsk e República Separatista de Luhansk, e as tropas russas estão tentando ganhar vantagem tática e contornar Bakhmut para atacar Sloviansk e Kramatorsk, mas, segundo a situação, é complicada, mas de acordo com os ucranianos, os ucranianos tomaram algumas medidas para conter isso daí, e é pouco provável que as tropas russas tenham algum sucesso, né? Mas, mesmo que os ucranianos tenham que sair de Bakhmut, isso não vai dar vantagem estratégica à Rússia, e ela já perdeu enormes quantidades de recursos humanos e materiais atacando Bakhmut por 3 meses, né? Ele fala aqui que podem estar havendo demora na entrega de armamento para a Ucrânia, em parte devido à preocupação do Ocidente com a situação do Putin. É o que eu falei para vocês já alguns dias atrás, né? A preocupação do pessoal no Ocidente agora que o Putin vai perder essa guerra já está mais do que claro. A questão é o que vai acontecer depois disso, porque, como a gente sabe, tem gente muito pior do que o Putin ali no Kremlin. Então, a gestão dessa queda controlada do Putin é que é a preocupação de muita gente no Ocidente, né? Tem mais uma fake news circulando por aí, que partiu da RIA Novosti, dizendo que os ucranianos costumam soldar os soldados dentro do tanque para fazer missões suicidas, então o tanque tem que caminhar porque o pessoal está preso lá dentro. Isso é uma lenda urbana, os ucranianos nunca fizeram isso, os russos que ficam jogando essa fake news por aí, né? E ele fala aqui da usina nuclear de Zaporizhia. Eles estão dizendo que a Rússia vai tentar vender isso como mais um gesto de boa vontade, mas a IAEA já falou que tem um acordo com a Rússia para liberar, ou esse acordo estaria próximo de ser atingido, e a verdade é a retirada russa de Enerhodar não será um gesto de boa vontade pela Rússia, apenas uma tentativa russa de evitar ficar presa ali, querendo salvar as suas tropas quando a Ucrânia fizer o contra-ataque ali na região de Zaporizhia, né? A mobilização russa, atualmente os russos têm 200 mil tropas já colocadas na Ucrânia, dos quais 15% são mobilizados, até 50% em algumas áreas, e o resto são tropas regulares e mercenários. Rússia está perdendo 600 soldados por dia, portanto a mobilização na Rússia não para. O Arestovich queria lembrar os russos que, se forem enviados para a Ucrânia, que a segunda onda de mobilização vai logo se juntar à primeira e também vai acabar morrendo dentro da Ucrânia. Ele fala aqui sobre a negociação com Belarus, mas não tem nenhuma novidade aqui, e também sobre aqueles ataques terroristas nas embaixadas europeias, os olhos de cachorro que foram mandados e cartas-bombas e coisa e tal.
fala sobre o price cap para o óleo russo, né, o limite de preço para comprar óleo russo, a gente vai falar sobre isso mais adiante. E ele fala aqui que o Putin vai visitar Donbás. Está dizendo que o pessoal lá na Rússia está preocupado porque o Zelensky vai na linha de frente, o Zelensky foi em Kherson, foi em Zion, foi em um monte de lugar, e o Putin não sai do Kremlin, né? Então estão dizendo que o Putin vai visitar aqui a região de Donbás, e o pessoal está dizendo que eles vão, o Photoshop vai comer nessa história, vai ter um bocado de Photoshop e edição de vídeo e coisa e tal, pode se preparar, né? Que lógico, o Putin não vai, o Putin não tem coragem para isso. O pessoal aqui do Instituto para Estudo da Guerra fala, como a gente mencionou, que os ucranianos chegaram na margem leste do Dnipro, na frente da cidade de Kherson, uma unidade especial voluntária chamada Carlson, né, que foi quem chegou lá nessa região e coisa e tal, e como eles colocam aqui, isso de fato pode ajudar eles a retomar, como a gente explicou, existe um caminho a partir dali para chegar na margem esquerda. Se isso vai realmente resultar alguma coisa, ou se foi mais uma brincadeira de plantar uma bandeira ucraniana ali, a gente vai ver daqui para frente, né? Ele fala mais alguma coisa sobre a diplomacia do Macron, querendo garantias de segurança para a Rússia, né? O que é isso daqui? Como eu falei para vocês, é a preocupação toda com Putin. O pessoal lá no Ocidente reconhece que Putin é uma merda, sem Putin é pior ainda, né? Então, isso aqui que eles estão falando já sobre garantias de segurança para a Rússia, e a gente vai ver mais adiante também garantias de monetárias, de reconstrução da Rússia, estão sendo negociadas, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Agora, o que até o Arestovich falou quando ele disse sobre isso, sobre essas garantias, coisa e tal, é que seria um bom momento para o Ocidente exigir, então, a desmilitarização da Rússia. Fala, beleza. Não, vocês querem garantia de segurança? Tranquilo, a gente garante a segurança, agora vocês têm que destruir todo o arsenal atômico de vocês. Eu acho que seria justo. Nessa posição seria justo. Bom, essa imagem aqui eu provavelmente vou ter que botar um blur nela, porque o YouTube certamente não vai gostar. Mas vocês estão vendo aí, são duas imagens, uma com 2 pessoas enforcadas e outra com 3 pessoas enforcadas. E são, segundo estão indicando aqui, civis executados na região de Luhansk. Vocês sabem, tem um movimento partisão muito grande. O que é esse movimento? São civis nessas cidades ocupadas pelos russos que sabotam as operações militares dos russos. E à medida que o pessoal percebe que os russos estão perdendo essa guerra, mais e mais pessoas começam a atuar nisso daí, sabotando a força russa na região, né? Isso é muito forte em Melitopol, é muito forte em Luhansk, é muito forte em Donetsk. Então, e está crescendo cada vez mais com a chegada, o pessoal vendo um futuro muito próximo em que a Ucrânia vai dominar novamente a cidade, né? Agora, é lógico, eu não preciso explicar para vocês que os civis eventualmente identificados pelos russos, partisãos que são presos, muitas vezes são mortos, ou a maior parte das vezes são mortos. Agora, o fato dos russos terem recorrido a matar por enforcamento, né, uma coisa meio medieval, e publicar essas fotos, mostrar para todo mundo, olha só como é que a gente faz com partisão aqui, né? O que está escrito aqui é traidor da República de Donetsk, e aqui alguma coisa sobre espião secreto, não sei o que lá, e coisa e tal. Mas o fato de eles terem sentido a necessidade de mostrar isso, mostra que estão perdendo o controle. É uma tentativa deles de tentar silenciar ou calar esses partisãos, ou desestimular a população a fazer isso, justamente porque tem muita gente fazendo esse tipo de coisa ali na região, né? Então é uma foto chocante, a ponto de eu não poder mostrar ela aqui no YouTube completamente, mas mostra muito mais o desespero russo do que qualquer outra coisa. A República Tcheca, né, a Tchequia, ela está reparando armas para a Ucrânia, a gente já mencionou isso, né? E particularmente tanques, né? Tem 90 tanques sendo reparados neste momento nessa fábrica lá na Tchequia, né? Isso é uma coisa muito importante e é o que eu falo, uma das grandes vantagens dos ucranianos nessa situação. Tem alguns tanques aqui já quase completamente prontos, né? E depois esses tanques vão para a linha de frente novamente, ou seja, voltam à linha de batalha. A Ucrânia tem como reparar esse maquinário, né? E assim continuar usando. Isso é um problema que a Rússia tem dificuldade maior devido às sanções. Também, em termos de ajuda de países amigos, o Azerbaijão está entregando 3 MiG-29, 3 aviões MiG-29
para a Ucrânia, né? O Azerbaijão é esse país aqui, também faz fronteira com a Rússia, não é um país grande, não é uma grande potência, coisa e tal, mas é um país que tem muito petróleo, inclusive, é um país rico, relativamente rico, e tem muita confusão com os russos, tem muita briga com os russos. Então por que isso aqui é 30% da frota do Azerbaijão, 20%, desculpa, da frota do Azerbaijão, por que eles estão entregando tanto para a Ucrânia, né? É o que eu falo para vocês, a Ucrânia, na verdade, está fazendo um favor a todos os vizinhos da Rússia, porque está desmilitarizando a Rússia, está destruindo o exército russo. Então, no final das contas, até para esses outros países que não têm tanto dinheiro assim, você pode alegar que Polônia, os países bálticos, eles estão na Europa, então já tem um mercado melhor, já tem mais dinheiro para gastar, então por isso que estão ajudando a Ucrânia, mas na verdade a razão é ainda anterior a essa, né? A Ucrânia está de fato destruindo boa parte do exército russo e com isso está aliviando a tensão nesses outros países, porque a Rússia sempre foi um país agressivo, sempre foi um país que incomodou os vizinhos todos, né? Bom, saiu uma reportagem na Bloomberg alegando que a Rússia roubou 1 bilhão de trigo ucraniano das regiões ocupadas, né? Eles fizeram a contagem aqui de todo o trigo que foi colhido durante a estação lá na Ucrânia e vendido pelos russos nas áreas ocupadas, e realmente foi uma quantidade enorme, 1 bilhão de reais. Tem evidência disso com imagem de satélite da NASA, né? A gente já sabia que tinha sido um roubo enorme. O Samuel Bennett traz uma informação curiosa aqui, que realmente faz sentido, tá? Ele está dizendo uma discussão aqui no Telegram russo, falando que essa vai ser a primeira e a última guerra em que drones comerciais, aqueles drones que você compra na AliExpress, servem para a guerra, estão sendo muito usados. Por que eles estão sendo usados agora? Bom, eles têm uma série de vantagens, mas eles são muito fáceis de abater. Todos os países já estão, neste momento, preparando mecanismos para abater drones. Então, eles estão dizendo aqui que a ideia é que, realmente, essa guerra, como ainda não tem muitos dispositivos antiaéreos para abater drones, os drones estão sendo muito úteis. Mas que é possível imaginar que nas próximas, com o aviso dessa guerra, vai ter muito equipamento para derrubar drone por aí. E daí, esses drones comerciais, esses que não têm proteção militar, não tem blindagem, coisa e tal, vão se tornar totalmente impossíveis de serem usados. Eu discordo disso, eu acho que não. Porque esses drones, eles têm a grande capacidade de serem muitos e baratinhos em termos de equipamento militar. Então eu acho que ele está errado. Sim, é lógico, vão construir armas antidrones, vão tentar derrubar drones de várias formas, mas a grande quantidade que você consegue usar de drones vai acabar sendo importante em todas as guerras daqui para frente. Um equipamento baratinho, disponível, descartável, pode ser muito mais útil do que um drone altamente reforçado e coisa e tal, mas que é caro de produzir. Se você perder ele, você vai ter dificuldade de repor, né? Mas enfim, é uma coisa que eu não sei. O que você acha? Responde aí nos comentários se você acha que drone veio para ficar, vai ter essa guerra. A gente está falando aqui de drones comuns, tá? Drones comerciais, não drones militares. Drones militares, evidentemente, vão continuar a existir nas guerras no futuro, mas drones comerciais pode ser que não tenha. O que você acha? E aqui começa o assunto sobre a questão da ajuda à Rússia. Então eles falam aqui que se a Ucrânia vencer e Putin cair, a melhor coisa que o Ocidente faz é não humilhar a Rússia. Ao invés disso, o ideal seria o oposto. Isso pode parecer contra-intuitivo ou de mau gosto, mas a Rússia vai precisar de uma ajuda financeira depois de perder, e oferecendo essa ajuda financeira, os Estados Unidos e a Europa ganhariam vantagem numa luta pelo poder pós-Putin, né? Eles podem, por exemplo, ajudar um dos economistas tecnocratas russos se tornar o líder interno da Rússia. Eu não sei se isso é verdade, tá? Isso daqui, o que acontece? A questão toda é que a cultura russa é muito ligada nessa questão de imperialismo, do grande passado majestoso da Rússia e coisa e tal, e que a Rússia tem que voltar para o passado imperialista e coisa e tal. Então eu não sei se meramente botar uma pessoa pró-ocidente na liderança da Rússia, se isso vai realmente fazer diferença, né? Mas é o que está sendo discutido pelo Ocidente, é isso, né? Como é que o Ocidente vai lidar com essa queda do Putin que eles estão antevendo, né?
E a The Economist fala isso também, a Rússia arrisca se tornar ingovernável e cair no caos. De novo, é gente preocupada com... tá havendo um crescimento da oposição ao presidente Putin, e isso não necessariamente é bom, tá? Isso é bom por um lado, porque o Putin, afligido por isso, ele vai ter que pedir ajuda para o Ocidente, ele não tem outra alternativa, e para pedir ajuda para o Ocidente, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é tirar as tropas da Ucrânia, né? Não vai ter outra alternativa. Então é possível ver essa guerra acabando muito rapidamente, assim, a gente não sabe se isso vai acontecer, mas é um cenário possível, muito rapidamente, com o Putin entregando o governo dele nas mãos do Ocidente, simplesmente para se manter vivo, porque lembra como é que é a situação lá na Rússia, se a tragédia que a gente está vendo acontecer se confirmar, com o Putin no poder, ele provavelmente não vai sobreviver a isso. A briga pelo poder lá é muito mais mafiosa, né? E estão falando aqui num Morgenthau Plan for Russia, né? Ou seja, um plano Morgenthau. O plano Morgenthau foi um plano que foi adotado pelos aliados na Segunda Grande Guerra na Alemanha. Foi o plano que dividiu a Alemanha em 4 pedaços e coisa e tal, deixou cada pedaço sobre a administração de um dos aliados, né? E, enfim. E, entre outras coisas, esse plano também propunha a desindustrialização, acabar com as indústrias de armas da Alemanha, né? Agora, esse plano não foi muito bem sucedido, tanto que logo em seguida os aliados, pelo menos o Ocidente, optou por um novo plano, o Plano Marshall, que era um de incentivo econômico, porque a visão é que se a Alemanha ficasse muito pobre ou acabasse na miséria, como aconteceu depois da Primeira Grande Guerra, isso iria acabar gerando novamente um regime maluco como o do Hitler lá na Alemanha. Então era melhor você ajudar a Alemanha a se recuperar, justamente para que não surgisse uma nova liderança desse tipo, né? Ou seja, o que eles estão falando aqui é justamente que o ideal é não fazer um plano Morgenthau para a Rússia, ou seja, não dividir a Rússia e colocar pessoas administrando a Rússia e coisa e tal, mas ao contrário, ajudar a Rússia financeiramente justamente para evitar um surgimento de um regime de rancor, né? de rancor pela derrota nessa guerra, né? Enfim, sinceramente, eu entendo o problema, me parece realmente que há um problema aí, eu entendo que a Rússia não vai sumir do mapa, ela vai continuar existindo lá, né? O meu ponto aqui é que eu acho que qualquer dessas ajudas do Ocidente para a Rússia deviam ser condicionadas à remoção do arsenal nuclear russo. Isso é o ponto que eu acho que deveria ser feito. Bom, e finalmente resolveram aplicar o price cap no óleo russo, né? A Europa aprovou aqui uma redução para $60, ou seja, a Europa e os Estados Unidos e vários outros países do G7 aceitaram que só vão comprar petróleo da Rússia no máximo a $60 o barril, né? Então, se você olhar aqui, eles estão falando aqui o quanto que a Rússia ganhou com a balança comercial dela esse ano por conta do preço do óleo, né? Como o petróleo subiu muito de preço, a Rússia acabou ganhando muito dinheiro e com isso, lógico, isso ajudou ela no esforço de guerra dela lá na Ucrânia, né? Não que tenha ajudado muito, porque no final das contas a gente sabe a situação econômica russa ainda está muito ruim, mas podia estar pior ainda, né? Então o G7 está planejando agora, já aprovou esse corte. O Putin disse que não vai vender por esse preço. Então, se tiver o corte do preço a $60, o Putin não vai vender, né? E não tem problema nenhum, dá para comprar de outros lugares, não é nenhum problema isso. O Putin pode ficar com o petróleo dele todo para ele. E só para terminar aqui numa coisa engraçadinha, a gente falou outro dia, né, sobre o reporte lá do blog do general SVR, que o Putin caiu na escada e acabou sujando as calças, né? Realmente, fratura no cóccix é muito dolorido e pode ter mesmo esse tipo de efeito. E o pessoal estava brincando que ele virou Vladimir Putin. É uma brincadeira com a palavra em inglês, né? Poop, que é merda, né? Enfim. E quando perguntado por um comentário, um oficial ucraniano teria dito: isso não é novidade pra gente sempre soube que Putin é cheio de merda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.